E aí, gente, dia de Campeonato Brasileiro, mais um empate do Grêmio. O Grêmio conseguiu empatar em Curitiba com o time do Curitiba, que está praticamente rebaixado para a Série B. O Grêmio que no primeiro tempo até deu esperanças ao torcedor, mas um Grêmio que no segundo tempo novamente sofre com o preparo físico, volta totalmente sem tática, um time desligado, sem vontade, e fica praticamente longe do G4. E ainda tivemos o senhor Jean-Pierre numa partida novamente apática e ainda conseguindo errar um pênalti que era decisivo para a partida. Vamos falar sobre tudo isso agora aqui na sua Hora de Grêmio, falando do Grêmio no YouTube. E gente, mais um empate do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o 16º empate na competição. O Grêmio conseguiu empatar fora de casa com o Curitiba, mesmo jogando com o time reserva. Era obrigação ganhar do Curitiba, um time fraco, um time ruim tecnicamente, um dos piores times das duas séries, tanto A e B, que provavelmente vai estar rebaixado faltando 2 ou 3 rodadas para o campeonato acabar. Mas um time que, indiferente do Grêmio, tem sangue, tem vontade, um time que não desistiu mesmo com todas as suas falências técnicas. O Grêmio começou um primeiro tempo com vontade, com pelo menos conseguindo correr na disposição, não deu chances para o Curitiba, é verdade, no primeiro tempo, toda a vida no campo de ataque, mas apenas conseguiu um gol numa cobrança de falta do morto do Jean-Pierre, que só fez isso no jogo, a cabeçada do Paulo Miranda e o gol do Grêmio. O Grêmio era para ter matado o jogo no primeiro tempo, não o fez, e daí começou o segundo tempo e o Curitiba veio para cima. O Grêmio, a mesma coisa que acontece há muitos jogos do segundo tempo aconteceu hoje, aconteceu no Grenal, aconteceu contra o Flamengo. O Grêmio começa o segundo tempo e parece que não volta para o gramado, totalmente desorganizado, totalmente sem foco, mal fisicamente. O time ruim do Curitiba encurrala o Grêmio, pressiona, mas daí o Grêmio começa a sair aos pouquinhos. E o Tassiano perde um gol embaixo das traves. Muita gente está dizendo que a bola veio muito rápida para ele não teve tempo de posicionar o corpo. Não, ele errou o gol debaixo das traves de ruindade. Tassiano é ruim, ele é mau jogador, ele não serve para estar no elenco do Grêmio. Ele é ruim, ele é fraco tecnicamente. Ele tem muita disposição, muita vontade, isso sim é verdade, mas ele perde um gol que não pode ser perdido. E daí o Grêmio toma um contra-ataque e o Darlan faz um pênalti infantil, porque segura o braço do jogador do Curitiba e o árbitro marca o pênalti. Daí o Grêmio vai pra cima e reclame, o Renato pede VAR e os jogadores dizem que não é pênalti, mas foi pênalti claro. O Curitiba, um pênalti claro, o Wilson bate, não dá chances pro Paulo Vitor, e o Grêmio ali empatava um jogo com um time que está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro, assim como o Grêmio perdeu pontos para Fortaleza, perdeu pontos para Sport, perdeu pontos para Vasco, perdeu pontos para Botafogo, um monte de time. O Grêmio ali estava deixando escapar a vitória e que realmente aconteceu. Depois disso, o Renato começa a mexer no time, tira o Wanderson, bota o Alisson de lateral direito. O time fica totalmente sem tática, um time perdido em campo, sem vontade. O preparo físico do Grêmio chama atenção.
como o preparo físico do Grêmio cai nas segundas etapas de jogos. O Grêmio joga o primeiro tempo com intensidade e no segundo tempo cai totalmente. Pelo amor de Deus, voltem o Rogerinho pro Grêmio, pelo amor de Deus, ou tragam um preparador físico de fato bom, porque esse preparador físico que veio da Tailândia lá, eu acho que ele, olha, não vou falar nada, mas um preparador que vem da Tailândia, não dá para se esperar muita coisa, né? Volta Rogerinho logo, pelo amor de Deus. E daí o Grêmio apático, o Sr. Jean-Pierre morto em campo. Eu ouvi gente dizendo depois do primeiro tempo que o Jean-Pierre estava acordado, que o Jean-Pierre estava com disposição. Eu não vi. Eu não vi nem no primeiro tempo e muito menos no segundo tempo. Eu achei o jogador mais agudo do Grêmio, mesmo errando muito, mas pelo menos tentando. O Ferreira saiu novamente sentindo. E um Grêmio burocrático. O Isaac não era nem centroavante, nem meia, nem ponta, nem... O Isaac perdido em campo. Um Grêmio perdido. Gostei da zaga do Grêmio. O David Braz e o Paulo Miranda foram seguros. O Grêmio não empatou por causa deles. Eles foram seguros. O David Braz aguerrido. O Paulo Miranda faz o gol e aguerrido. Gostei do jogo do Paulo Vitor também. Daí o Wanderson, até não entendi porque que o Wanderson saiu. Ele tem muitas deficiências na marcação, ele precisa resolver isso. O Bruno Cortez também, a gente já conhece o Bruno Cortez, mas também corre muito, se dedica, pelo menos se dedica. Mas o Sr. Jean-Pierre morto. Daí o Renato começa a mexer, daí o Renato coloca o Luiz Fernando, que entra bem também. Eu gostei do Luiz Fernando, ele pelo menos corre. O Everton entrou também, não fez nada também, não gostei do Everton. O Pinares. Gente, eu não tinha falado nada do Pinares até o momento. O jogo começou hoje e o Grêmio com o time reserva, eu até não entendi porque que o Pinares não tinha saído jogando. Por que ele não teria colocado, né, o Darlan, o Pinares e o Jean-Pierre? Por que não, né? Ele começa com o Tassiano, eu fico pensando o porquê, né, cara? Mas daí, ou de repente ter botado o Alisson ali e jogado o Pinares pro lugar do Alisson, mas o Pinares não começa jogando nem com o time reserva do Grêmio. E hoje eu tive a comprovação do porquê. O Pinares é fraco, é jogador de médio para fraco. Ele é jogador de seleção chilena? Sim, mas ele é fraco. O Pinares ou ele é fraco, ou a preparação do Grêmio está deixando ele fraco. Porque ele pegou muitas bolas ali no corredor esquerdo, onde ele joga na seleção chilena. E ele não conseguiu fazer nada, ele não fez nenhuma jogada diferente, nada. Não gostei do Pinares, para mim o Pinares é fraco. Comentem aqui embaixo o que vocês acham do chileno. Mas eu acho que vai ser mais uma contratação que não vai dar certo no Grêmio. Começo a ter essa sensação que o tal do Pinares também não vai dar certo no Grêmio. Só depois, de repente, se o Grêmio mudar o comando técnico, vir um treinador diferente, de repente ele acorde, né? De repente ele recebendo mais chances. Mas até o momento, a minha opinião é que o Pinares é um jogador de médio para fraco. Ele chegou como um jogador com uma opinião de médio para bom porte, um jogador de boa capacidade, mas eu não concordo. Pela atuação de hoje, eu estava tentando segurar, pelas atuações que eu vi dele nos últimos jogos também entrando. Não gostei, para mim o Pinares é de razoável para ruim, e eu acho que vai ser mais uma contratação que não vai dar certo. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Daí veio um pênalti em cima do Tassiano, né? Um pênalti bem marcado, o cara desloca ele. O árbitro da partida muito bem, sem erros nenhum. Dessa vez não podem reclamar da arbitragem. Ele deu o pênalti contra o Grêmio bem marcado, ele deu o pênalti a favor do Grêmio bem marcado.
Mas daí o senhor Jean-Pierre vai e bate daquele jeito. Jogador morto, um jogador dormindo. Daí depois do jogo ele vem, pede desculpa, diz que não tá num bom momento. Todo mundo sabe que ele não tá num bom momento. Chega de Jean-Pierre. Jean-Pierre tem que ir pro banco pra ver se acorda. Chega de Jean-Pierre, não dá mais. Chega de Jean-Pierre, não tem como. Não tem como Jean-Pierre mais, não tem como. Então o Grêmio empata no Campeonato Brasileiro. E gente, devemos nos preocupar muito, porque o Fluminense ainda joga, o Fluminense pode passar o Grêmio pode cair para 7º lugar, o São Paulo perdeu, o Grêmio deixou de colar no G4 do Campeonato Brasileiro novamente. E escrevam o que eu vou dizer agora. O Grêmio não vai classificar nem para pré-Libertadores do jeito que está jogando agora. Tomara que eu esteja enganado, tomara que mude, mas pelo andamento do futebol do Grêmio, o Grêmio não fica nem entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Seria um fiasco, seria uma tragédia, porque a gente já falou sobre isso. Muitos dizem que esse elenco do Grêmio é o melhor da gestão do Romildo e o Grêmio pode ficar fora até da pré-Libertadores. Se o Fluminense ganhar hoje, o Fluminense já fica 1 ponto na frente do Grêmio. Gente, devemos nos preocupar muito, porque o Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil com esse futebol que está jogando e não vai ficar nem entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo, estamos chegando nos 2.000 inscritos. Vamos lá, gente, vamos fazer a família crescer, vamos continuar fazendo o canal crescer. Essa foi a sua hora de Grêmio. Em dia de Grêmio, em dia de Campeonato Brasileiro, no 16º empate do Grêmio e em mais uma vergonha do Grêmio hoje, e o senhor Jean-Pierre definitivamente está morto em campo. Precisamos mudar urgentemente, porque o Grêmio corre sérios riscos de não ir nem para pré-Libertadores. Comecem a se preocupar, torcida gaúcha, torcida gremista, porque isso pode ser fato. O Inter, além de ser campeão brasileiro, pode ir para Libertadores e o Grêmio nem para ela pode ir. Vai ficar feio, vai ser trágico, vai ser lamentável. Essa foi essa hora de Grêmio. Falando de Grêmio aqui no YouTube, a gente volta a qualquer momento. Valeu, fui!